Olá, meus amigos, minhas amigas, abençoados e abençoadas. Vamos voltar aqui nossa missão de falar sobre jurisdição e competência. Nós falamos já sobre jurisdição, falamos sobre conceito, característica, princípios e agora a ideia de limite, porque o poder jurisdicional ele é um poder uno, é um poder só. Se perguntar qual a característica do poder jurisdicional, uma delas é a unidade. A jurisdição é una. Porém, como não tem como um só órgão jurisdicional exercer a jurisdição no país todo, até pela dimensão continental do Brasil, existe uma distribuição. Parcela desse poder distribuído aos diversos órgãos jurisdicionais. Então vamos imaginar um exemplo que costuma ser passado pelos mestres de processo penal, a ideia de uma pizza. Pense numa pizza inteira, a jurisdição seria essa pizza inteira. É uma coisa só. Mas você reparte, você vai pegando parcelas, fatias ou pedacinhos, né, se for cortada à francesa. Então você vai tirando pedacinhos e vai distribuindo para um, para outro. Por quê? Eu tenho como comer a pizza numa bocada só? Não. Então para poder digeri-la tem que cortar em pedaços, em fatias. A ideia do poder jurisdicional, mal comparando a uma pizza, é isso. É um poder uno, um poder só. O que for decidido lá no Acre como um divórcio vai valer aqui no Rio de Janeiro. Então é um poder só. Mas para viabilizar a aplicação prática, tem que ter uma estratégia. Qual? Pegar um pedacinho, dá para um, pegar um pedacinho, dá para outro. Então esse limite do poder jurisdicional é a ideia da competência. Então competência é a delimitação do poder jurisdicional. Um juiz do Rio não tem como ele julgar todos os casos do Rio de Janeiro, muito menos o caso que ocorre lá no Acre. Então tem que haver uma delimitação. Podemos falar que um juiz tem jurisdição, mas talvez ele não tenha competência, porque competência é o limite, ok? Se for delegado, se for promotor, você fala tem atribuição ou não tem atribuição para atuar, mas o juiz não. O juiz ele tem competência ou não tem competência. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse slide eu coloco espécies de competência. Você tem ali a competência ratione materia, em razão da matéria, competência ratione persone, em razão da pessoa, mas na verdade não é pessoa, é em razão do cargo, da função pública que a pessoa exerce. Ratione loci, a gente escreve loci, mas se pronuncia loci. Competência funcional, competência de juízo, competência absoluta, competência relativa. Existem outras espécies, competência interna, competência por conexão ou continência. Mas uma visão panorâmica é isso aí. Vamos entender o seguinte, a gente vai estudar cada espécie dessa. Mas só quero que vocês entendam que esse estudo tem relevância prática e para concurso público, né? Então, para concurso público, vocês vão ter que entender tudo que a gente passar aqui, mas para uma questão prática, é importante que você entenda o seguinte: essas espécies de competência, elas servem para serem utilizadas num determinado momento. Então, na prática, qual é a importância? A importância é que você está diante de um crime que aconteceu e tem que descobrir qual é o juízo competente. Porque, de repente, aquele juiz que está julgando não é o competente e você, a parte que se acha prejudicada, tem que demonstrar isso para poder anular uma decisão desfavorável, por exemplo. Então, é importante que a gente conheça a guia de fixação da competência. Primeira coisa é definir qual justiça é competente. Justiça especial, como
uma eleitoral, militar, ou é a comum, uma federal, estadual? E da comum, é a federal ou a estadual? Então, o primeiro passo é definir a competência da justiça. Qual justiça é competente? Segundo momento, tem que se verificar se aquela ação penal tem que ser iniciada, originada num juiz de primeiro grau, num juiz de piso ou num juiz de segundo grau, num tribunal. Isso tem a ver com foro especial. Tem a ver com saber se o acusado tem ou não tem foro especial. Então, o segundo passo é, depois de apurar a competência da justiça, é apurar a competência originária. Onde é que vai ser originada a ação penal? O terceiro momento é saber o local. Competência de local, competência territorial. É Rio, é Espírito Santo, é comarca de Niterói, comarca do Rio de Janeiro. Terceiro passo é analisar o juízo, porque às vezes você conclui que é a Justiça Comum Estadual da comarca de Niterói, mas você chega lá e se depara com 10 varas criminais. Qual das 10 que vai ser competente? Então tem que definir a competência de juízo. Qual é a vara? Qual é o juízo? Aí você define a primeira vara criminal de Niterói. Não é o caso, mas vamos imaginar, como tem em São Paulo, que em uma única vara estão lotados 2 juízes, o juiz titular e o juiz substituto. E aí, qual dos 2 vai julgar? Então você tem que definir a competência chamada de interna. E no segundo momento você pode pensar também na competência funcional, porque a competência funcional ela pode indicar que nessa fase é um juiz, na outra fase é outro órgão jurisdicional. Ela pode indicar que esse objeto, esse tema, essa questão é, por exemplo, o júri. Melhor, são os jurados. Os jurados é que vão condenar ou absolver, dizer se é culpado ou inocente, e não o juiz-presidente. Mas quando condenarem, aí tem que calcular a pena. Bom, essa questão, esse objeto, é o juiz togado, é o juiz-presidente. Então, questão funcional por objeto. E outras vezes a questão também da competência recursal. Então, tem órgãos que funcionam no primeiro grau, na chamada competência originária, e depois tem aqueles órgãos que funcionam na competência recursal. Então, a competência recursal, você tem que definir, vou recorrer para quem? Para quem eu dirijo esse recurso? Quem é o órgão competente para analisar esse recurso? Então, o guia de fixação da competência, ela esbarra mais ou menos por aí. Então, a gente começa falando da competência em razão da matéria, a gente vai ver em um capítulo separado as espécies de justiça. Depois a gente vai falar da competência em razão da função, no foro especial por prerrogativa de função, e falaremos também da competência territorial. Nosso tempo está acabando, a gente vai parar por aqui e vamos gravar um próximo vídeo para dar sequência. Um abraço, se inscrevam no nosso canal Direito num Quarto. E tem cursinhos também, microcursos na Probus EAD. Um abraço, até a próxima.